Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem, gloriosa e bendita. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Nós damos continuidade então à nossa conversa sobre Santa Teresa de Jesus. Nós vamos falar hoje das sextas moradas. Antes de mais nada, eu queria te convidar, né, como é de costume, aí você a compartilhar o nosso vídeo, né, o nosso canal com seus amigos, nos ajudar na evangelização, que não há modo melhor de divulgar, senão pela ação de cada um de vocês. Então me ajudem aí enviando este conteúdo, para que a gente possa conseguir, né, que o YouTube entregue os nossos conteúdos a mais pessoas. Então a gente vai falar, né, hoje sobre a sexta morada, descrita aí no Castelo Interior ou Moradas, o livro de Santa Teresa de Jesus, o livro mais importante, né, de Santa Teresa, em que ela escreve aí a pedido dos diretores espirituais para relatar, então, né, sobre essa questão da alma humana. Santa Teresa aqui é muito didática e vai colocando, então, a alma humana. A gente está vivendo, já teve uma conversa sobre, né, aquela introdução aí à mística, para a gente entender melhor o que é que se passa aqui. Nós falamos, então, da primeira, segunda e terceira moradas, que correspondem, então, à via purgativa, né? Nós falamos, então, da via iluminativa, que é a quarta e a quinta morada aproximadamente, e falamos, então, entramos agora, então, na via unitiva, que é a sexta e a sétima morada. Por ser muito grande, a sexta morada, a gente vai dar enfoque agora apenas na sexta morada, e a gente vai falar, então, no próximo vídeo, talvez na semana que vem, não sei como vamos proceder, mas no próximo vídeo nós falaremos, então, da sétima morada, né, com a diferenciação que existe entre o matrimônio, entre o estado, né, de noivado. Santa Teresa usa essa comparação com o matrimônio espiritual. E que mesmo dentro da sétima morada existe aí uma escadinha, né, saindo então da condição, mesmo dentro, né, da fase unitiva, a pessoa sai então do casamento, né, da união para o matrimônio. E trazendo para vocês, né, no Cântico dos Cânticos, esse versículo 1 do capítulo 3, resume muito bem esta sexta morada. Em meu leito, pela noite, procurei o amado de meu coração. Procurei-o e não o encontrei. Isso é o resumo da sexta morada. É o resumo do sofrimento, da dor que a alma vai passar. Esse capítulo, né, na verdade, essa sexta morada, ela tem 11 capítulos. É muito grande. Eu trouxe aí os pontos mais importantes, obviamente, tentar conduzir vocês a uma ideia geral do que se trata. Né? Então, é um tempo de muita dor, é um tempo de muito sofrimento para a alma, porque Jesus está preparando essa alma para o matrimônio espiritual. Então, a nossa alma aqui já passou pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta morada. Aqui ela fica às vésperas de entrar, então, na união definitiva com o Senhor. Então, os sofrimentos aqui serão muito grandes, né? Sofrimentos físicos que sejam. O Senhor, Santa Teresa diz que o Senhor pode ser que envie aqui dores físicas, doenças, padecimentos no corpo, visando mesmo esse processo de santificação da alma, né? E não apenas isso, mas muito pior, a dor espiritual pela qual a alma passa. Passa pela dor de procurar o amado e não encontrar. Então a alma aqui já é uma alma extremamente evoluída espiritualmente. Nós estamos falando de uma pessoa de uma pessoa que não peca mortalmente, que já não peca mais venialmente enquanto vício. Já não tem vício algum de pecado. Uma alma já bastante, né, ligada a Deus, e que o Senhor é aquilo que é de mais importante. Estamos falando de uma alma muito elevada. Mas o Senhor vai trabalhar essa alma para que a alma o deseje ainda mais. E ele vai se esconder dela. Então a alma vai sentindo, claro que ele vai mandando consolações, graças, né? É a morada com a maior quantidade de favores sobrenaturais, favores espirituais que a alma recebe, são graças elevadíssimas, até porque o sofrimento vai ser muito grande. Então Deus se ausenta, digamos assim, da alma, imaginação, intelecto,
né, estão todos pelo chão, o intelecto não consegue, não ajuda, né, com nada, a alma se sente mesmo como que abandonada por Deus, para que ela possa desejar mais, mais e mais e mais esse Senhor. O Senhor permite este grande sofrimento espiritual, provoca este grande espiritual por uma graça muito maior, que é a união. E lá na sétima morada a gente vai ver como é grandiosa a graça, né, que essa alma recebe estando então na sétima morada. Então vai haver muito sofrimento aqui. E é bonito a gente poder perceber, como eu dizia para vocês, que Deus tem os seus preferidos, eu me alegro por Deus ter esses preferidos, é a gente ver dessa saga da alma por Deus, que deve ser, né, essa busca de cada um de nós também por Ele. Como vai sofrer, como vai se doar, como vai se entregar e como o Senhor quer isso. Então vivemos num mundo de tribulações, num mundo de dificuldades. É claro que essa via de santificação não é a nossa via, né? Pelo menos não é a minha, mas essa via de santificação aqui dito por Santa Teresa, ensinado por Santa Teresa, este caminho serve para nós como uma referência. De um Deus que permite sofrimentos e dores para que nós possamos desejá-lo, entendendo que Ele é o sumo bem, que Ele é aquilo que é mais importante, que Ele é. O resto não, o mundo passa, as coisas terrenas passam, mas Ele é. E a alma já sabe isso. E ela fica nessa procura, nessa busca constante pelo Senhor, ela está ferida de amor a Deus e ela deseja muito a Deus. É um tempo de muita angústia, de muito sofrimento. O intelecto não ajuda com absolutamente nada aqui. A alma quer o Senhor, a alma deseja o Senhor, mas ela não sabe como. Ela não consegue nem... Ela já recebe, vejam que é uma alma que já recebeu muitas graças de Deus. Uma alma que se sente, até certo ponto, totalmente especial. Não no sentido de ser melhor, mas no sentido de ter sido muito agraciada. Uma alma em que a bondade e a misericórdia de Deus alcançaram de um modo muito especial. Estamos falando de um grande santo, né, que o Senhor pelo menos quer santificar, incide de uma maneira muito grandiosa, de uma maneira sobrenatural, né, para a santificação daquela alma. Então, uma alma muito especial, mas o intelecto não atina com nada. Não tem uma memória de algo que recebeu lá atrás, de uma graça que recebeu lá atrás. Tudo é difícil, a alma não consegue se recordar, né, sequer das graças que Deus fez a ela. Anda confusa, anda com medo. Acha que é uma grande pecadora, que nada tem a oferecer a Deus, que não é ninguém. O que é verdade? O que é verdade? O que é a verdade? Né? A humildade é a verdade, diz Santa Teresa. E realmente a alma não é nada. Nada somos. Mas essa alma aqui é muito evoluída espiritualmente, e o Senhor vai mostrando isso para ela, ela vai sentindo e entendendo isso, que ela não é nada, que ela é totalmente dependente de Deus. Então não tem intelecto aqui. A imaginação é uma fase em que o demônio pode muito agir, porque se a imaginação está sob uma nuvem nebulosa, a imaginação vem, a alma pensa que aquilo é verdade, o demônio age muito, mostrando através da imaginação coisas muito negativas e muito ruins, como que você não é nada, você não vale nada, você não é ninguém. E a alma acredita naquilo e se coloca ainda mais no chão. Então as potências estão escurecidas. É o que a gente está falando aqui, na verdade, da noite escura da alma. A gente tem a noite escura dos sentidos, que é aquela purificação que vai acontecer ali da terceira para a quarta moradas, e aqui a noite escura do espírito, a noite escura da alma. Santa Teresa não vai trabalhar deste modo, quem trabalhará assim é São João da Cruz, que a gente vai trabalhar mais à frente. Mas a alma está totalmente no escuro. No escuro. E em grande dor, em grande sofrimento. E não existe remédio. O remédio é o Senhor. O remédio é esperar a bondade, o remédio é esperar a misericórdia de Deus. Não há mais que dizer, não há mais que fazer. O remédio é único e exclusivamente o Senhor. E ela vai esperar, então, essa ação de Deus. Não tem pessoa, não tem situação, não tem absolutamente nada que resolva o problema dessa alma. E ela vai ter uma ânsia, um desejo muito grande, muitas vezes, de estar sozinha. Né? A presença das pessoas, na maioria das vezes, não vai ser nenhum consolo, né? Pelo contrário, né? Vai ser um estorvo, vai ser um sofrimento. Então veja o contexto em que essa alma está. Em relação à consolação, também não haverá consolo, não vai tentar rezar e também não vai conseguir, né,
colocar aí, nem até com quietude vai ficar mais difícil de rezar, né? A vontade, tudo, todas as potências aí bagunçadas. Só que o Senhor vai, mediante esse sofrimento, essa dor, enviando graças. E tem uma graça muito especial em que Santa Teresa chama, né, de assovio. Né? Ela diz, a comparação que ela faz é como se o rei, né, Nosso Senhor, estivesse então nessa sétima morada, estivesse lá, né, como a gente sabe que na sétima morada está o Senhor e onde que a alma unir-se-á a Deus. Então ela diz que o Senhor fecha todas as portas e todas as janelas e faz a alma ouvir um assovio. E através desse assovio, isso vai gerar na alma um grande desejo, uma grande vontade de Deus. E que vai ser para a alma uma grande consolação nesse tempo de grande aflição. Então a alma vai sofrendo e sendo consolada por Deus. Até que ela vai chegar até onde Deus quer. Então é esse assovio, né, em que a alma inflama-se então de amor de Deus. Ela faz essa comparação com este assovio. Né? É como uma sinalização de Deus de onde Ele está, eu estou aqui. Então o Senhor sinaliza para a alma, né, para que a alma possa vir, então, continuar a sua saga em direção a Dele. Então há aí um grande desejo de padecer por amor a Deus. Isso é uma coisa muito frequente aqui, principalmente nessa sexta morada. A alma quer sofrer por amor a Deus porque vê Deus grandioso e ela totalmente indigna desse Deus tão maravilhoso e desse Deus tão bom. E este assovio vai causar, obviamente, por ser uma graça dada por Deus, vai causar grande benefício para esta alma. Então a alma vai ser muito beneficiada aqui, vai ter um grande desejo de Deus. E percebam que vai ser uma alma que vai... Santa Teresa vai escrevendo, você vai percebendo isso, que esse grande desejo, esse desejo de Deus, ele vai aumentando copiosamente na alma. E junto com esse desejo vai aumentando, então, o sofrimento. Né? O desejo né, falando do nosso desejo humano, né, fazendo uma comparação, uma analogia apenas, mas nosso desejo é de sofrimento. Né? Isso a gente aprende, então, com Platão, né? O próprio desejo. O desejo, se você está com fome, tem vontade de comer, tem desejo de comer, você está com sede, tem desejo de beber água. O que é o desejo, não o sofrimento? Por um objeto que você anseia, a comida, a bebida, e o qual você não pode ter. E assim funcionará para a alma. Ela tem um desejo de Deus, um desejo de unir-se, de se mergulhar em Deus, de se entregar totalmente a Deus, mas um Deus que, como, né, o Cântico dos Cânticos diz, procurei e não encontrei. Onde ele está? Ele sumiu. Ele desapareceu. Mas aí ele vai dando esses consolos, e quanto mais esses consolos vão sendo dados, tanto maior vai ser a ânsia, o desejo de Deus pela alma. Né? Então veja o grande sofrimento aqui. Né? Pensa que ela está aí quase que numa depressão. Né? Claro que não é uma depressão no sentido patológico da doença, mas é um período de muito sofrimento, mas obviamente um sofrimento espiritual. Um outro favor que Santa Teresa diz é que nesta fase aqui acontecem muitas falas de Deus. O Senhor fala. Eu trouxe aqui, isso está na página 149 dessa minha tradução da Paulus, que diz assim: trata-se de diversas falas do Senhor à alma. Umas parecem vir de fora, outras do mais íntimo da alma, outras da parte superior do espírito, outras finalmente são do exterior e se ouvem com os ouvidos, como se uma voz as pronunciasse. Então a alma aqui nessa fase, ela escuta, né, tem a sensação de ouvir mesmo. E quando ela escuta, então, a voz de Deus, aí fica aquela coisa, né? Qual a natureza disso? Porque, obviamente, o demônio age aqui. O demônio vai continuar agindo. Na sétima morada, a coisa fica um pouco diferente, porque toda vez que ele se aproxima da alma unida a Deus, quem sai prejudicado é ele, né? O demônio teme a alma unida a Deus, como teme ao próprio Deus. Então ele não vai estar, ele sabe com quem que ele está mexendo. Mas aqui na sexta morada, essas falas também podem acontecer. Né? E a gente tem, mesmo as pessoas que não são tão evoluídas espiritualmente, a gente, às vezes em atendimento, colhe essa referência, ou mesmo as pessoas vêm dizer, Deus me disse alguma coisa, foi Deus. E Santa Teresa faz os esclarecimentos aqui que para nós tem uma importância grande, com o qual a gente consegue aprender bastante. Né? Bem, se eu ouço algo, né, sendo algo místico, obviamente,
né? Não é o ouvir como eu ouço, como eu ouço, então, uma voz, né? Normal de uma outra pessoa, como vocês ouvem a minha voz, por exemplo. Mas a alma ouve. E como que funciona isso, então? Bem, qual é a natureza? Vem de Deus, ou vem do demônio, ou vem da própria alma, da imaginação. Não tem outra via. Se for de Deus, é algo maravilhoso, sublime. Se for demônio, é para confundir, é para atrapalhar. Se for humano, é simplesmente humano. Certo? Então, pode vir mesmo, e vejam que a gente está falando de uma alma em sexta morada. Então não é porque ela está na sexta morada, já tem um grau de santidade elevado, que o demônio não possa enganá-la, pelo contrário. Grandes santos da igreja foram enganados pelo demônio. Mas o Senhor permite, obviamente, por um bem maior. Então alguma natureza, né, tem. Mas como saber, Vinícius, se é de Deus ou se não é? Ou mesmo para a sua vida. Né? Talvez você já tenha acontecido isso, de ter a sensação de ter ouvido algo, parece que foi algo totalmente externo, você acha que aquilo pode ter sido de Deus. Algumas pessoas, mas até no âmbito, por exemplo, da renovação carismática, referem isso, né? Isso é perfeitamente possível, e é perfeitamente possível que seja divino. Mas como tratar disso? Bem, o primeiro conceito que Santa Teresa diz é não fazer caso disso. Porque você vai estar protegido. Se você não se importar com isso, não tem problema nenhum. Né? Não vai atrapalhar o seu processo de santificação de modo algum. Então, se você ouviu alguma coisa, deixa para lá. Se for algo, reze em cima daquilo e entregue nas mãos do Senhor, simplesmente. Não precisa se preocupar com aquilo. E aí Santa Teresa vai explicando o porquê disso. Então, ouvi alguma coisa, ouvi isso, ouvi aquilo, e etc. Reze, coloque nas mãos do Senhor, e aí eu vou fazer o que aquela voz me falou, o que eu ouvi, o que Deus me falou, que supostamente seja Deus. Bem, será que é de Deus mesmo? Então, você não terá problema algum se você não fazer aquilo que você ouviu, ou se você não der ouvidos para essa voz. Na verdade, não dê ouvidos à voz. Agora, o que a gente precisa, o que a gente pode fazer, o que a gente tem que poder identificar se isso é diabólico, demoníaco ou simplesmente humano? Bem, tem uma coisa muito interessante, Santa Teresa é tão teológica, é que eu fico vendo as coisas que ela escreve, fico me perguntando se ela, na verdade, não tinha, por exemplo, quando ela faz essa afirmação que eu vou dizer, estudado São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino diz que Deus fala por palavras e através de coisas, ou seja, aquela palavra é também um ato. Então, quando Deus fala, também acontece. Né? Então, quando a palavra é de Deus, a palavra fala e a palavra faz. Então, imagine numa determinada situação, você está muito triste por alguma coisa que aconteceu. E aí você escuta uma palavra de Deus assim, fique alegre. Não é necessário, se essa palavra for realmente divina, não é necessário que você faça esforço nenhum. Não é necessário que você se esforce para ficar feliz. Não é necessário que você faça terapia, não é necessário que você pense positivo. A própria palavra, que é infundida de Deus, ela fala e faz. Então, naturalmente, inexplicavelmente, você ficará feliz logo após aquela palavra. Então, São Tomás de Aquino diz isso, que a palavra, quando ela é de Deus, ela fala e faz. Santa Teresa fala a mesma coisa. Fiquei me perguntando se Santa Teresa tinha lido a Suma Teológica, mas, na verdade, dificilmente leu. A gente sabe os livros que ela teve mais contato, e naquela época a mulher ler era um pouco mais difícil, tempo de aquisição e etc. Mas é bastante interessante como é tão teológica as experiências aí de como está tão de acordo com aquilo que ensina a teologia. Isso é a verdadeira mística, né, pessoal? Que obviamente vai andar de acordo com os estudos, com a teologia, né? Muito embora possam haver, né, algumas dificuldades. E aí, então essa palavra fala e faz. Seja feliz, Vinícius. Então eu fico feliz a partir daquele momento, sem a necessidade de eu fazer absolutamente nada. Né? Uma outra questão é que após essa palavra, a alma sente grande paz no coração. Algo que diverge bastante daquilo que é diabólico. Porque quando eu estou falando algo do demônio, do mal, a alma sente secura, a alma se sente mal. Então aqui a alma se sente bem, ela sente paz.
Uma outra coisa que Santa Teresa diz, né? As palavras não se apagam da memória e deixam certeza de ser de Deus. Então não é aquela coisa que a alma, quando ela ouve uma palavra de Deus, e olha, às vezes é pouca a palavra que Deus fala. Deus diz simplesmente seja feliz ou fique feliz, ou eu te amo, e aí você sente um grande amor de Deus naquele momento. Naquele momento não, mas às vezes aquele sentimento ali que Deus infunde na alma não dura ali um dia, mas às vezes dura dias. Essa paz que a alma sente depois de ouvir essa palavra divina, ela não dura alguns minutos, às vezes dura dias. A alma fica durante bastante tempo numa paz profunda, inexplicável. Às vezes a vida está uma droga, desculpa a expressão. Está tudo mal. Mas Deus infunde de uma maneira tão grandiosa aquela palavra, né, que a alma, então, é revestida, então, de grande paz. Então, depois da palavra, né, essa alma, a palavra, na verdade, ela não vai se apagar da memória. Então, ela vai se recordar, né, com grande acalento no coração, com grande alegria, daquela palavra durante aí um determinado tempo, durante aí um bom tempo, né? O demônio, então, depois costuma agir, né? A alma continua a saga de sofrimento dela, então essa consolação, ela talvez não vai durar um tempo bom, mas depois o demônio começa a confundir a alma, né? Dizendo para ela que aquela palavra não foi, na verdade, Deus, querendo, né? Sugerindo que aquilo não foi divino e colocando a alma naturalmente em grande confusão. A alma acha que se perdeu aqui. Ela acha que ela perdeu, o Senhor sumiu, né, de maneira tão forte, que ela começa muitas vezes a achar que ela está em pecado, que ela é uma grande pecadora. Quando, na verdade, a gente está falando, né, de uma grande santa, de um grande santo. Né? A palavra também é clara quando ela vem de Deus, então a alma sabe o que ela ouviu, então ela não fica, eu acho que... Não, ela sabe o que ela ouviu. E é engraçado que quando essa palavra é infundida, muitas vezes a pessoa estava pensando numa outra coisa. Isso é muito frequente que ocorra. Então, quando a pessoa está pensando numa outra coisa, para não achar que porventura possa ser a imaginação, né? Às vezes o Senhor dá aquela palavra totalmente fora de contexto. Então você está pensando na sua mãe, vem alguma coisa sobre a sua espiritualidade, por exemplo, naquele momento. E aí a alma fica, né, fica até meio confusa. Que é isso que eu estou ouvindo? Né? E a alma ouve, né, e não vai elaborando por si mesma as palavras. Esse é um outro ponto interessante, né, porque a pessoa vai tendo aquela impressão de que ela está escutando e a palavra vai se montando na cabeça dela. Na verdade, isso provavelmente é a imaginação. Porque quando é de Deus, a pessoa simplesmente ouve e vem de uma vez só, e vem de uma vez só. Né? Uma só das palavras divinas infunde muito conhecimento, e isso é uma outra questão muito interessante, porque a alma, com aquela pequena palavra ali, a alma entende coisas que antes ela não entendia, e que naquela palavra ali, simplesmente, ela não conseguiria dizer. Fazendo um parâmetro aí com aquilo que diz São João da Cruz, aquilo que ele chama de, mais ou menos, isso é a mesma coisa aqui, né? A obra dos dois tem apesar de ter enfoques totalmente diferentes, alguns pontos elas convergem de modo muito interessante, né? Mas que na palavra sobrenatural, dito então por São João da Cruz, ele vai afirmar, ele vai dizer, né, em relação à palavra, então, que é infundida por Deus, ele fala que às vezes a palavra é pouca, mas ela diz muito. Eu achei muito interessante, uma vez que uma pessoa rezava por uma outra pessoa, né, e duas pessoas muito de Deus em oração naquele momento, e a pessoa disse a palavra assim, olha, cupim, é a palavra que Deus me diz. Percebam como que cupim é uma palavra que, naquele contexto, né, de um modo especial, dizia muita coisa. O cupim, ele trabalha escondido, quando você vê, ele já corroeu aquela madeira toda, tem um trabalho muito silencioso, é muito maligno, faz um mal muito grande. Mas percebam como essa palavra é uma palavra cheia de significado. Naquele contexto, né, essa palavra significava muito, né, para aquela pessoa que estava sendo corroída de um modo silencioso. Né? Aí eu estou fazendo um parâmetro com a palavra sobrenatural, que não é necessariamente o que está acontecendo aqui. Né? Não é necessariamente o que Santa Teresa diz aqui, mas percebam que a palavra pouca que diz muito.
E a alma consegue, então, entender muitas coisas, né? E isso é algo bastante interessante também. Deus vai favorecendo, então, essa alma com coragem para que ela possa viver o noivado. Santa Teresa fala que é importante, devido à pequenez da alma, é necessário que o Senhor infunda, então, essa coragem, e o Senhor vai dando consolações, né? Dá aqui, uma palavra acolá, e vai sustentando essa alma que está, como eu falei, nessa constante depressão. Aqui é quando a alma ora, então, né, no voo do espírito, ela entra, então, já está aí, né, naquela passividade da oração, em que, como eu falei, o intelecto e a vontade, eles vão já sendo tomados por Deus. Aqui na sexta morada vai ter, né, aquele grau mais elevado de oração também. Pode ser que a alma, porventura, acabe levitando, né, quando acontece o roubamento, o arrebatamento, em que a intelecto e imaginação e memória são tomados por Deus, a imaginação é tomada, a vontade também, né? E o intelecto é tomado de uma maneira, a imaginação é tomada de uma maneira muito repentina, mas ela é então unida a Deus de uma maneira, mesmo que rápida, a alma une-se a Deus, e às vezes acontece mesmo da alma levitar. Então a alma já está orando, né, fazendo aquela oração passiva, que é quando, digamos, Deus ora, ou seja, Deus toma, então, as potências. A alma vai sentindo uma dor muito grande pelos seus pecados, né? Aqui a gente está falando de uma grande fase de purificação. E a gente vai ter dois favores, né? E a alma vai sofrendo, pessoal. Vai sofrendo, e Deus vai infundindo graças, né? E aí mais uma graça que o Senhor dá aqui, são dois tipos de visões, né? A visão intelectual e a visão imaginária. Existe aquela visão que é do corpo, né? Em que a pessoa, no próprio ambiente, muitas vezes identifica alguma coisa, pode ver Jesus, Nossa Senhora, etc. Os teólogos dizem que essa é a menos importante de todas, quando você vê, obviamente, com os olhos. E a gente tem um segundo grau aqui, que é a visão imaginária. No caso da visão imaginária, é como uma imagem que é mostrada, então, para a alma. Não com esses olhos do corpo, mas com, digamos, mas com a imaginação. Santa Teresa relata, é muito famosa essa visão de Santa Teresa, que ela fala como isso transformou, por mais que tenha durado tão pouquíssimo tempo, como isso transformou a vida dela, e que ela é aquela famosa, né, quando Santa Teresa é vista, vê Jesus no horto, né, amarrado, então, na verdade, a estaca, né, com grande sofrimento e com grande dor. Então, dura pouquíssimo tempo aquela visão que Santa Teresa de Jesus tem, mas aquela visão ali é capaz de infundir, né, transforma, então, de uma maneira muito grande a vida de Santa Teresa. Então, assim funciona a visão imaginária, né, uma visão de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, de alguma coisa do céu, de algum santo, que a pessoa tem, que a alma aí já em sexta morada tem, né, e que ela, então, a partir daquilo ali, ela é infundida com grande graça, e o desejo de Deus vai só aumentando. Então perceba assim, Deus vai se mostrando à alma e se ausentando, se mostra e se ausenta, se mostra e se ausenta. Isso vai só aumentando o desejo da alma por Deus, né, que provoca nela uma consolação, mas depois ele vaza fora. E o desejo por Deus só aumenta. Como falei, desejar é sofrer. E a alma, então, deseja e sofre, deseja e sofre, deseja e sofre. Né? E o Senhor vai consolando, e se sente bem durante um tempo, só que isso vai mudando, né? Ela vai aumentando ainda mais o desejo por Deus. E a gente entra, então, depois na visão intelectual. No caso da visão intelectual, ela é o grau mais elevado das visões. Percebam que também não é um caso de uma visão corpórea, mas a alma vê com o intelecto. E como funciona isso? A alma sente Jesus, Nossa Senhora, ou um santo, ou um anjo ao lado dela. Mas não se trata daquela experiência que as pessoas falam, eu senti Jesus perto de mim, etc. Isso dura muito, não é assim, isso dura muito tempo. Isso pode durar dias, isso pode durar meses, isso pode durar anos. E a pessoa deita para dormir, ela sente Jesus ao lado, ela acorda, Jesus continua do lado. Então ela sente Jesus ao lado. E vez por outra, esse Jesus que ela sente ali ao lado, foi o caso de Santa Teresa,
Ele fala, então ela, uma vez ela ficava na dúvida, né, sentia que era Jesus. O intelecto é interessante, porque o intelecto ele entende que é Jesus que está ali do lado, ele sabe perfeitamente. Vejam a grandiosidade disso. De você, desculpem, sentir com o intelecto, né, que Jesus está do lado. É como se eu dissesse assim, Jesus está aqui do meu lado, aqui do lado de São José, da imagem de São José aqui do meu lado. E eu sinto ele continuamente, eu estou sentado, está Jesus, eu levanto, Jesus, eu vou tomar banho, está Jesus ao meu lado, o tempo inteiro. Isso causa uma santificação muito grande na alma, porque ela vai se enamorando de Jesus. Ora, Jesus se mostra durante um tempo considerável ao intelecto daquela alma. Então o desejo por Jesus vai aumentando cada vez mais. E um dia o que acontece? Jesus vai embora e deixa essa alma o quê? Entregue à dor e ao sofrimento e ao desejo de Deus. Então vejam a grande dor, vejam o grande sofrimento que a alma está aqui, a alma que recebe. E a grande graça que ela recebe. De por meses andar com Jesus ao lado. De andar com a Nossa Senhora ao lado, de andar com o Santo ao lado. Percebam como isso é grandioso. Né? E a alma vai sentindo, muitas vezes sente mais vergonha, né? Dos seus pecados, sente tão pequena e Jesus tão grande. Né? E o que é a verdade? Ela é muito pequena, Jesus é muito grande. E então, né? E a alma vai caminhando aí nessa dor e nesse sofrimento, e acontece então o que a gente chama de desconjuntamento, né? Os capítulos referem mais favores sobrenaturais, mas eu não vou adentrar tanto neles, coloquei até os mais importantes aqui apenas porque é muita coisa, né? Mas a alma então sofre então aquilo que vai ser aquela cisão aí, né? Vai mostrar então a passagem então da sexta para a sétima morada, é justamente o último capítulo, em que a alma vai sentir dores profundas. O corpo parece que entra a Santa Teresa diz que não há uma dor ali no momento dessa espécie de êxtase, mas o corpo fica todo desconjuntado, o corpo fica fraco. A alma sente de maneira muito aguda uma dor completamente grandiosa e profunda. Uma ausência de Deus. A gente pode comparar isso com o purgatório, né? Que a dor do purgatório que a alma sente é, na verdade, o sentimento de ausência de Deus. E essa ausência de Deus é que vai purificar a alma. Então a alma passa por esse purgatório aqui, né? E morrendo, então, na sétima morada, não vai passar nem purgatório, porque é santa mesmo e vai para o céu direto, obviamente. Então aqui, Deus, de modo agudo, se ausenta da alma. Então o corpo dói, a pessoa fica pálida, fria, com pulso fino e sente uma dor espiritual muito grande e quer morrer. Ela é curioso que ela relata que é uma dor, mas há um contentamento muito grande por Deus ter permitido aquela alma sentir aquela dor. Ela sabe, de certo modo, que ela está sendo santificada, que ela está sendo para o seu crescimento espiritual. Então dura algum tempo ali, pouco tempo, né? Santa Teresa diz que não poderia nem durar muito, porque se durasse muito, pode ser que a alma não suportaria, mas a alma sente uma dor profunda, uma ausência muito grande de Deus, uma dor profunda, um desejo também muito grande de Deus que se ausenta, e ela se sente toda quase que como desfalecida e acabada, e num sentimento de profunda dor e profundo sentimento espiritual, que acaba caindo para o próprio corpo, né? Emanando então para o próprio corpo. Essa dor e esse sofrimento tão grande de uma ausência de Deus, que é uma purificação que essa alma passa, né, entrando aí já na sétima morada, né, e aí esse ápice, digamos assim, dessa noite escura da alma, essa noite escura do espírito, como diz, né, São João da Cruz. Pessoal, sobre a sexta morada, por hoje é só. Fiquem à vontade para mandar, para curtir, para compartilhar o nosso canal. Envie, fiquem à vontade para mandar, então, as suas dúvidas, perguntas, etc. A gente vai ter um imenso prazer em responder, né? Seguimos, então, né, a procura, a busca de Deus, porque sabemos que é só nele que a nossa alma repousa e repousará. Não é nas coisas desse mundo, não é nos prazeres passageiros, mas a gente deve se manter firme, em oração,
buscando a presença do Senhor e aprendendo com Santa Teresa a esperar pela manifestação do poder de Deus, a esperar pela graça, pela misericórdia de Deus, a esperar pela manifestação do poder dele na sua vida, quando ele, enfim, vai se mostrar a cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós.